Os filhos de Adão e Eva praticaram incesto? Boa noite, senhores. Hoje eu queria aí fechar esse domingão com esse assunto indigesto, né? Polêmico. Mas como eu havia dito algumas semanas atrás, eu pedi aí para que o pessoal votasse em qual tema eles queriam escutar e o pessoal fez doação para todos os três que eu sugeri, né? Que eram polêmicos. Então a gente está aí forçado a falar sobre os três e hoje é a vez do incesto no Gênesis, tá? Então, como é um assunto, obviamente, difícil, eu já quero fazer alguns adendos logo de cara, tá? Eu não tenho aqui, neste vídeo, a intenção de defender o incesto, tá? Qual praticado hoje. Em vários países, o incesto entre, por exemplo, pai e filho, irmãos, é crime, tá? A Igreja Católica, da qual eu faço parte, ela proíbe o casamento no que a gente chama de linha direta. Então, por exemplo, um filho não pode casar com o pai, o filho não pode casar com o avô, bisavô, ad infinito, tá? É óbvio que chega um ponto lá para trás que é impossível você saber se a pessoa era seu parente, mas se você tem noção que há uma linha de consanguinidade direta, você não tem autorização de casamento. Seria um casamento inválido, tá? Você estaria pecando de acordo com a igreja, que a igreja estabeleceu que você não pode fazer isso. E na linha colateral, né, os irmãos estão proibidos de casarem entre si e também primos de primeiro grau, ok? Então você não pode, ok? Se você tem essa tara aí com a sua prima gatinha lá do interior que você vê de vez em quando, você, se for católico, você não tem permissão de casar com ela, ok? Só que a realidade é que esse direito, isso que está escrito no direito canônico, parece entrar em contradição com a história do Gênesis, tá? Porque se você acredita que Deus criou Adão e Eva, foram os primeiros humanos, então se segue necessariamente que para propagar a espécie, algo que Deus pediu que eles fizessem, era necessário, portanto, que os irmãos casassem entre si, ok? Então, como a gente pode resolver essa aparente contradição, ok? O que eu vejo muitas vezes entre cristãos modernos é que eles querem fugir do problema, né? Talvez com medo de escandalizar, né, a sociedade secular, ou medo dos próprios, porque hoje nós consideramos, né, o casamento entre irmãos algo abominável, então o sujeito projeta, né, esse desconforto na interpretação que ele dá para a Bíblia, ele tenta se livrar daquilo que ele enxerga como um problema, tá? E isso, obviamente, é algo não aceitável. Você não pode simplesmente reescrever a história para se adequar à sua percepção, ok? Então, como a gente resolve essa tensão, tá? Bom, primeiro, nós temos que fazer alguns... Eu vou analisar essa questão como um biólogo, tá? Eu não vou me preocupar tanto com o aspecto de direito canônico, de exegese bíblica, etc., porque eu não sou, né, um exegeta, não sou um especialista em direito canônico, tá? O que eu posso dizer sobre nesses dois tópicos é o seguinte. Primeiro, que algumas coisas de direito canônico, elas são simplesmente relacionadas à prudência, tá? Se o direito canônico te proíbe de fazer alguma coisa, ou uma regra da igreja, como, por exemplo, não comer carne na sexta, não significa que o ato em si é imoral, tá? Então, você comer carne não é imoral, nem numa sexta, tá? Qua comer carne numa sexta. Mas a igreja estabeleceu uma regra de penitência na sexta e diz que você não deve fazê-lo. Não porque o ato de comer carne é imoral, mas porque é um dia para celebrar, né, relembrar, né, a paixão de Cristo. Então a gente faz esse pequeno sacrifício pelo bem das almas. Tá? Então quando você come deliberadamente carne na igreja, na sexta, sabendo que não deve fazê-lo, você ignora e come, você está pecando. Não porque comer carne é pecado, mas porque a igreja pediu que você não o fizesse, tá? Então nem tudo que a igreja proíbe é imoral, tá? O ato em si é contra a lei natural, tá?
Então se segue que se Deus criou Adão e Eva, e eles são os únicos, eles eram o único casal, e o incesto seria algo necessário para a propagação da espécie. Então, a gente tem que chegar à conclusão que o incesto não é por si próprio imoral, no sentido contra a lei natural, tá? É algo que a igreja estabeleceu, inclusive antes da igreja, em Levítico, né? Você já vê isso sendo defendido, que o incesto ele não deve ser praticado, tá? Então existe essa distinção que tem que ser feita. Só porque algo não é intrinsecamente contra a lei natural e moral, não quer dizer que a igreja não possa proibi-lo. Ok? Tá aí um ponto. As pessoas tendem a confundir isso daí. Ok? Então, o que mudou? O que mudou, na minha opinião, qua biólogo, é que se você aceita a narrativa bíblica, tá? E eu sei que vão ter ateus materialistas nos assistindo. Para você entender o meu argumento, você tem, para você não cair numa petição de princípio, né, um begging the question, você tem que aceitar as premissas da minha visão de mundo, né, para você criticar dentro daquela visão de mundo, ok? Do ponto de vista biológico, Deus criou Adão e Eva perfeitos. Tá? Então não haviam mutações deletérias, não haviam mutações deletérias recessivas. Tá? Então, se segue que a primeira geração ali, né, de Adão e Eva, e os filhos, e até a segunda, terceira, a carga genética era inexistente ou baixíssima. Tá? Então, o que a gente hoje fala de inbreeding depression, né, o aumento da probabilidade de uma doença recessiva aparecer porque você está casando com um parente, isso não se aplicava ao contexto de Adão e Eva, tá? Porque não havia essa carga genética naquela época, ok? Tem outra questão também. O incesto sempre foi praticado, tá? Então, ainda que a vasta maioria das sociedades hoje em dia enxerguem o incesto como algo repulsivo, tem várias comunidades atuais aí, africanas, o que é que seja, ou mesmo muçulmanas, etc., que praticam incesto. Tá? Mesmo na Europa, se você olhar aí no período, né, na era vitoriana, aqui na Inglaterra, Charles Darwin era casado com sua prima de primeiro grau. Tá? E a irmã de Darwin era casada com o irmão da esposa de Darwin. Ou seja, a família inteira estava ali, duas famílias cometendo incesto uma com as outras. Uns com os outros, né? Os indivíduos daquela família. Tá? Então, entre reis e rainhas, para manter ali uma dinastia, você tinha. Tá? Então, isso foi feito ao longo da história. O que nos leva a crer que muito desse aspecto da repulsa se dá por uma questão social. Então, o que a gente observa é que essa questão do incesto, ela é uma questão mais de prudência e de familiaridade. É óbvio que se você é criado com a sua irmã, você não vai ter, né? Você brincava com a sua irmã por, sei lá, 20 anos antes de vocês dois saírem da casa dos seus pais, não há ali uma atração física por aquela pessoa, tá? Agora, existem casos de irmãos que foram criados separados, foram abandonados, sei lá, e óbvio, isso vai ser extremamente raro, né? Mas eles se encontram e acabam casando sem saber que eram irmãos. Né? Inclusive tem um episódio lá do House, na época que o pessoal assistia House, que é exatamente sobre isso. Né? Eles descobrem que são irmãos e não faziam ideia. Né? Então isso pode acontecer. Tá? E existem evidências do ponto de vista biológico, né? Meu Windows Capture sumiu por alguma razão. Não sei o que rolou. Agora apareceu. Existe evidência que os animais, por exemplo, eles não evitam, né? Aqui está como inbreeding, né? O Fitzpatrick é um dos grandes especialistas aí em evolução, tá? Para te falar. Isso aqui foi publicado na Nature Ecology and Evolution. Eu sei desse artigo que eles me citaram lá em 2020, alguma coisa. Então você tem uma evidência meta-analítica que animais raramente
evitam o casamento entre parentes, né? Então, eu não vou aqui ler esse artigo, mas basicamente uma meta-análise é a análise mais criteriosa que você pode fazer. Você pega diversos artigos, olha o que a gente chama de effect size, né? A relação, por exemplo, se tem uma regressão, seria, né, o slope, né? Me esqueço agora a terminologia em português, mas, né, quão associado, qual a relação entre essas duas variáveis, né? Então, obviamente, às vezes você tem um estudo que não encontra uma relação, outro encontra uma relação ligeiramente negativa, outro positiva. Então, a meta-análise ela está tentando somar esses efeitos e chegar a uma conclusão geral, tá? Então, a conclusão geral, né, estudando aí, sei lá, 40, 50 artigos, foi que nesses experimentos em que eles colocam, sei lá, um passarinho com uma prima ou um animal completamente diferente, de uma população completamente diferente, não há uma diferença clara de preferência da fêmea ou do macho pelo indivíduo que pertence a uma família distante, tá? Então, os animais, de maneira geral, eles não têm esse problema. Ok? E nós, de certa forma, temos esse aspecto animal também. Tá? Então, eu imagino que essa repulsa ela se dá mais por um aspecto social. Ok? E nós temos casos e mais casos de quando as pessoas... Isso é um outro tópico que eu já discuti, né? Mas o pessoal que vai cair matando, como que a população humana poderia ter gerado a diversidade que gerou com 2 indivíduos apenas? Outra coisa que as pesquisas têm mostrado é que esse inbreeding, né, casamento entre indivíduos aparentados, ele não diminui a variabilidade genética com a força e velocidade que se esperava. Tá? Inclusive, eu fui a uma palestra recentemente, alguns meses atrás, em que o assunto era exatamente esse. Você tem populações aí, principalmente, como eu trabalhei com aves, eu me lembro mais disso, mas você tem falcões, o condor lá nos Estados Unidos, populações que se recuperaram às vezes de 2 indivíduos, o condor foi 22 indivíduos, tem o falcão das Ilhas Marítimas, chegou a ter 2 pares, apenas um par reprodutor, óbvio que teve auxílio humano, mas eles hoje estão com mais de 300 pares, tá? E a diversidade genética não caiu, não diminuiu com a intensidade que se esperava de acordo com os modelos, mostrando que esse negócio que a gente aprende na escola, que inbreeding vai destruir a população, não é bem assim. Tá? O corpo dos organismos tem maneiras muito interessantes de lidar aí com essas coisas. Tá? E a diversidade genética ela é maior do que a gente espera, tá? O que a gente chama de standing genetic variation. Então, o ponto que eu estou tentando dizer é o seguinte. A proibição do incesto ao longo da história, inclusive uma proibição bíblica, já lá no Velho Testamento, tá? Não precisou nem de Jesus aparecer no Novo, tá? Como eu mencionei em Levítico, se não me engano, 13, alguma coisa, você já tem a condenação de casamento ou de relação sexual entre irmãos, ok? Então, essa medida, ela foi uma medida de prudência, tá? Eu não sei o que levou exatamente a isso, talvez exatamente esse contexto social, né? Você tem que lembrar que em Adão e Eva nós estávamos tratando aí de casais que viviam um casal que viveu 900 anos, de acordo com a história bíblica. Então eles tiveram centenas de filhos, tá? E muitas vezes esses filhos vão estar separados por centenas de anos. Então, se você está com 250 anos e encontra uma irmã eventualmente que tem 100 anos, vocês estão separados por 100 anos, nunca haviam lidado um com o outro durante 150 anos ou durante toda a vida de vocês, né? Porque, pensa, esse povo está migrando, está espalhando. Então, esse aspecto ali da familiaridade, ele não vai existir, ok? E o aspecto da carga genética, que não havia acumulado ali nas primeiras gerações, porque no início não haviam mutações, não haviam, né, Adão e Eva, eles eram imortais até o pecado, eles não tinham né, nenhum tipo de queda, de degeneração. Então isso só começa a ocorrer ali exatamente na primeira geração, que vai herdar, sei lá, 30 mutações de Adão e Eva, e
Então, a coisa, para acumular, para chegar em um ponto em que você tem doenças e genética excessiva, isso vai levar gerações e gerações, gerações e gerações, tá? E aí, obviamente, a prudência, né, de eliminar o casamento entre parentes é lógica, tá? Então, senhores, é basicamente isso que eu queria falar. As conclusões que nós podemos chegar é o seguinte: o incesto ele não é intrinsecamente mal. Parece ser algo inaceitável para as pessoas atualmente, até para os religiosos, mas dizer que o incesto ele é intrinsecamente mal é dizer que Deus criou Adão e Eva em circunstâncias em que o mal seria uma necessidade, mesmo que o pecado não tivesse ocorrido, tá? Porque isso difere, por exemplo, da poligamia, né? Deus criou Adão e Eva para serem um casal e depois a poligamia ficou frequente no Velho Testamento e Jesus condena isso. Ele fala, né? Deus tolerou a poligamia por causa da dureza do coração de vocês, por causa do pecado. Se Deus tivesse usado o mesmo critério que ele usa agora, nós temos os sacramentos, nós temos a igreja, todo mundo ia ser condenado para o inferno. Então Deus tolerou erros mais do que ele tolera hoje, dado a situação lá. Eles não tinham sacramentos, estavam em estado gerações, gerações, gerações de pessoas cometendo pecado atrás de pecado, sem acesso à graça santificante. Então Deus tolerou, tá? Agora, com o incesto, nós não podemos dizer isso, porque o incesto não é um fruto do pecado. Se Adão e Eva, como eu disse, nunca tivessem pecado, o incesto ainda teria sido necessário entre os filhos. Não entre Adão e Eva e os filhos, porque isso fere a lei natural. Fere a lei natural porque o casamento ele é inviolável, né? Ele é indissolúvel, ele seria um pecado primeiro de adultério, mas também os pais eles têm uma responsabilidade em relação aos filhos. E você pegar a sua filha para amante, e você está ferindo com o direito natural dela de ter uma figura paterna para amá-la e conduzi-la na vida espiritual e terrena. Tá? Então, dizer que o incesto ele é intrinsecamente mal é dizer que Deus criou Adão e Eva de forma a condená-los a cometer, não Adão e Eva, mas os filhos de Adão e Eva a cometer um pecado. Né? Então, não é o caso. Mas as sociedades, ao longo do tempo, por causa, né, da não necessidade mais do incesto, que era necessária no início, a questão da maior familiaridade, porque a idade das pessoas diminuiu, o fato de que as mutações começaram a acumular e agora o casamento entre parentes, mesmo sem genética, estudo científico, as pessoas podiam ver, né? Você começa a observar padrões. Né? Darwin não tinha genética e ele já sabia, se você ler lá os escritos deles, as cartas dele, você verá que ele tinha uma preocupação dos filhos terem problema exatamente porque ele havia casado com uma prima, tá? Isso antes do advento da genética. Então, as pessoas são capazes de observar padrões. Então, as comunidades, as populações chegaram à conclusão que era melhor evitar o incesto. E a igreja seguiu, tá? Isso não é coisa recente, eu acho que já tem papas lá no século, sei lá, 6, 4, e a igreja ao longo da história sempre proibiu o casamento entre pessoas aparentadas, né, de próximo grau. Então é isso. Nós não podemos fugir das dificuldades. A Bíblia está cheia do que aparentam ser contradições e os ateus usam isso contra nós. E a forma de combater isso daí não é negando as aparentes contradições, é mostrando que elas são exatamente aparentes, tá? Então, por exemplo, né, Cristo em um evangelho diz que o Pai é maior do que ele, e no outro evangelho de São João ele fala que o Pai e eu somos um. Então ali há uma aparente contradição que deve ser resolvida. E dizer, não há contradição nenhuma, isso aqui é bobagem, cala a boca, você não está ajudando na propagação do evangelho, você não está ajudando na apologética, você está fugindo de um problema. Tá? E, de fato, a questão do incesto é algo que tem que ser investigado e as perguntas têm que ser feitas e elas têm que ser respondidas de forma honesta. Então, essa é a minha posição, meus comentários com a biólogo, com a católico, tá? Então, pesquisem aí
sobre as várias e várias espécies que se recuperaram com apenas alguns indivíduos. Muitas vezes 2, 4, 6, tá? Então aquele papinho aí que nós deixaremos para outro vídeo, que um casal apenas levando toda a biodiversidade aí, né? É uma coisa impossível. Não é impossível, tá? É algo que já foi mostrado em outras espécies. Inclusive na própria humanidade, os modelos evolucionistas apontam para 2 bottlenecks, que a gente chama, né, esse gargalo populacional, enormes, tá? Eu não sei se eu mencionei, porque eu comecei a gravar esse vídeo e ficou ruim, eu deletei, então eu não sei se eu falei nesse, então se eu estiver me repetindo, peço perdão, mas uma das alternativas, né, que o pessoal teísta evolucionista encontra para sair desse problema é exatamente dizer que Adão e Eva eram apenas um casal entre muitos, tá? Isso é poligenia, a Igreja Católica condena a poligenia, tá? E se você vai tentar manter o evolucionismo e a monogenia, você vai acabar tendo que defender que Adão e Eva tiveram que ter relações sexuais com hominídeos não humanos, né? Então você tenta escapar do incesto e acaba caindo no bestialismo, que é muito pior, né? Porque não interessa se eles eram anatomicamente parecidos com humanos, na sua visão evolucionista, se eles não tinham uma alma intelectiva, eles eram brutos, eles eram irracionais e, portanto, ali se tratava de um bestialismo, tá? Então, senhores, vejam que os modernistas, né, quando tentam moldar as coisas para se acomodar a sua visão pessoal, eles acabam caindo em problemas muito piores. Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Nós podemos, obviamente, fazer vídeos aí mais detalhados sobre a questão do inbreeding, sobre a questão das doenças recessivas, esse tipo de coisa, mas por hora ficaremos com apenas essa descrição minha. Então, tenham um excelente domingo e os vejo no próximo vídeo, provavelmente este sobre a crise aí, ó, as briguinhas online entre pessoal de Missa Nova e os tradicionalistas no Brasil. Tchau, tchau, fiquem com Deus.